Olá, sou Tânia Varenga da TA Arquitetura e Designer, o seu canal do YouTube cheio de dicas de decoração e reforma. O vídeo de hoje é sobre tijolinho. Gente, essa coisa linda que fica demais em qualquer lugar que você use ele. Seja na cozinha, seja na sala, seja na varanda, seja no corredor, em qualquer lugar que você colocar ele fica sensacional. Eu vou falar para vocês alguns tipos que tem no mercado e qual a melhor forma de você fazer a instalação deles. Gente, por esse aqui. Esse tijolinho, ele é sensacional, assim, é o que fica mais bonito quando você usa nas suas paredes ou na sua decoração, é o que fica mais legal, é o mais fiel. Então você tem desse tipo de modelo, desses brinques, você tem várias cores no mercado, vários tipos. Você tem maiores, menores, quadradinhos menores e várias cores também. Você tem preto, cinza, manchado, mais alaranjado, branco, então você tem toda essa variação no mercado que você pode estar comprando para usar. É legal que você tome cuidado quando você for comprar, olha a dica, hein? Que você tome cuidado quando você for comprar, que você compre uma peça resistente, não pode ser aquelas peças muito frágeis e muito falsas. Por exemplo, tem alguns que vendem no mercado que eles são todos iguais. E ele fica horrível na parede, gente, não compra esse, fica horrível. Compra um que seja irregular, que ele não seja todos iguais, que ele seja diferente um do outro, porque é isso que vai dar um efeito bonito na sua parede. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente fez a instalação desse, daí eu dou umas outras dicasinhas. Ó, tá vendo como a gente fez a instalação? Ó, ele bem certinho, bem pertinho um do outro, bem alinhadinho, tá vendo? É assim que você faz a instalação para ficar bem legal. Ó, dá pra ver, tá vendo que eles não são regulares? Eles têm diferença de formato de um para outro. Então tem que tomar um pouco de cuidado, sim. Nós usamos argamassa branca para fazer a instalação. Mas, por exemplo, se você tivesse com um tijolinho preto ou cinza escuro, seria interessante você pigmentar a sua massa para fazer a instalação, tá? Porque aí ele vai ficar com um efeito mais bonito antes de fazer a instalação. Esse aqui você também pode pigmentar a massa se você quiser, depende da situação. Tem algumas situações que a gente pigmenta a massa e tem outras que a gente não pigmenta. Nesse caso aqui a gente não fez isso porque a área era muito pequena. Então ele não ia ter um efeito muito grande, então não precisamos fazer a pigmentação da massa. Outra coisa, é legal essa irregularidade dele, é legal você manter a irregularidade. Em alguns casos, quando o tijolinho é muito maior ou quando ele é muito irregular, a gente acerta as bordas dele para conseguir fazer os encaixes ou separa as peças de tamanho semelhante para fazer os encaixes mais certinhos. Mas 100% encaixado ele não vai ficar. E o bonito é que ele fique irregular mesmo, porque é isso que vai dar o charme. Outra dica para vocês. Quando vocês comprarem os seus brinques, tem algumas marcas no mercado que quando chega tem 3, 4, 5 cores diferentes dentro da caixa. O que você faz? Super dica essa, hein? Separa todas as cores. Cor mais clara, cor média, cor mais escura, cor mais alaranjada. Separa tudo de todas as caixas. Aí quando você começar a fazer a instalação na parede, você vai pegando alternado. Para ele ficar bem misturado e ficar bem bonito. Porque o bonito dele é aquela mistura das cores, a mistura dos formatos, para ele dar esse ar mais descolado, esse ar mais rústico, esse ar mais industrial. Então é importante que você faça isso. Neste caso aqui, ele não tem muitas diferenças de cores, então a gente não precisou fazer isso. Mas tem algumas marcas que tem diferença grande de cor, então é importante que você faça isso. Outra super dica, terminou de colocar o brinque, passa um silicone líquido nele. Gente, fosco, pelo amor, hein? Não vai me passar brilhante que vai perder a graça do tijolinho. Passa um silicone fosco. Tem algumas marcas no mercado que são excelentes, que você passa e nem parece que você passou. Nós passamos aqui e não parece que nós usamos silicone, porque a marca é uma marca apropriada para brinque. Tá? Então toma cuidado com isso também quando você for comprar isso. É importante que passe, é importante, tem que passar sim.
tá? Porque ele fica farelento, ele começa a soltar aquela terrinha, sabe? Ele solta aquela terrinha e suja toda a sua casa, suja a pia. Então é importante que você faça isso, ele fica mais fácil para limpeza também. Mas tem outros tipos também que você pode estar usando que não é com esse tipo de material. Tem aqueles cimentícios que você usa também, que é muito comum de se usar. E esses cimentícios, ele também tem uma diferença grande de cores. Por quê? Porque ele é feito artesanalmente, em formas. Então, quando você prepara ele, é o cimento que você está preparando na hora, entendeu? Então, nunca vai ficar da mesma cor. Então, ele tem uma diferença de cores, sim. E a forma de aplicação dele também é irregular. E ele fica com vários vãos no meio da parede. Esse, você tem ele terracota e você tem ele na cor natural do cimento, que você colore ele. Você pinta de branco, você pinta de preto, você pinta na cor que você quiser. Se você comprar o que é o avermelhado, é muito importante que você faça a pigmentação da massa antes de fazer a instalação. Por quê? Porque ele tem vãos grandes entre um e o outro. Porque o cimentício, você não consegue fazer o recorte. Ele já vem a peça pronta e a peça é muito delicada também. Tem que manusear com cuidado porque ela quebra fácil. Então, você tem que pigmentar sim a sua massa e tem que jogar sua massa pigmentada na parede na hora que você for fazer a instalação. Se você usar só o cimentício, aí tudo bem. Porque daí você vai pintar por cima e automaticamente sua parede de atrás vai ser pintada junto, então não tem problema. Outra coisa, a dosagem de argamassa que você usa para colocar o brink, os tijolinhos, tem que ser controlada, gente. Não pode ter massa demais porque ele perde aquele efeito dele, porque gruda a massa na peça e você não tira mais de coisa, ela fica grosseira, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado também na hora de fazer a instalação. Esse cimentício você também pode usar com aquela massa preparada com gesso, também dá para fazer. Mas eu prefiro usar argamassa branca, que eu acho que fica mais adequado para fazer a instalação. Dá uma olhadinha de como a gente fez com esse cimentício. Olha, gente, esse aqui é o tijolinho de cimento. Tá vendo? Ele é super irregular, mas é isso que fica legal nele, essa diferença de formatos. Ele fica instalado assim, meio misturado mesmo, meio bagunçado, porque esse que é o legal, ele não é amarrado certinho. Ele fica bagunçado mesmo, que nem aquelas casas mais antigas. E quando a gente finalizar aqui, a gente vai rolar de branco. Olha, vocês estão vendo com atenção como a gente está fazendo o acabamento? E olha o acabamento lateral também. Tudo é pensado quando você faz o recorte. E ó, a paginação começou da parte de cima, porque tem que estar bem certinho para você alinhar. E na lateral a mesma coisa, tá vendo? Tem que se preocupar com todos os detalhes. Aí depois que você faz toda a aplicação, que você passa a tinta, ele muda totalmente a cara, né? Apesar que eu adoro ele todo misturado, manchado, né? Mesmo aquele cinzentado, com vários tons de cinza, que é a cor do cimento. Eu acho que fica bonito também. Mas daí depois, quando você passa o branco, ou passa o preto, ou passa a cor que você quiser, ele muda um pouco o efeito. Quando eu falo de tijolinho, eu gosto desse cimentício, mas eu acho esse tipo de material mais adequado para o efeito que você está esperando. Porque assim, quando a gente pensa em colocar tijolinho nas paredes, a gente quer aquele efeito mais industrial, aquele efeito mais rústico, daquelas casas mais antigas. Então, para você conseguir esse tipo de efeito, a melhor opção é você usar com esse tipo de material e não o cimentício. O cimentício é uma opção que veio para facilitar e baratear o processo, porque essas peças aqui são mais caras do que os cimentícios. Então ela veio para baratear o processo. Fica legal, dependendo da proposta que você quer dar. Senão ela se perde um pouco. Então é legal que você fique atento com isso. Qual é o efeito que você quer dar? Então você compra o material de acordo com o efeito que você quer dar, entendeu? Qual a sensação que você quer para esse ambiente? Qual o estilo que você quer para esse ambiente? Então isso vai fazer com que você escolha o material correto para usar. Se você vai usar o cimentício, se você vai usar os brinks normais, o que você vai estar usando. Então é importante isso. Outra coisa, você tem formatos diferentes também, aqueles quadradinhos menores, relevo alto, relevo baixo. Tem uma infinidade no mercado que são lindos e fofos. Eu acho que vocês deveriam usar mais esse tipo de material na reforma. Por quê? Porque ele, além de ele trazer aconchego, ele fica lindo, ele dá um ar totalmente diferente
e personalizado, com um estilo para o seu ambiente. Então pensa nisso. Se você conhece alguém que queira fazer tijolinho, que está pensando em fazer tijolinho, já manda esse vídeo para ele. E gostaram? Deixa seu like.